galera, tudo bem? De Cristo na Terra pela fé. Pela fé. Super. Tá aqui o... Obrigado, Pedro Codo. Valeu. Um abraço. Bem-vindos ao nosso canal Conexão Eterna. Esse é o nosso último bloco falando um pouco sobre a vida de Abraão. E eu tenho comigo o cara, Pedro Codo. E a gente vai estar aqui passeando um pouco sobre a história de Abraão para finalizar. Então, Charlinho, o que a gente estava conversando aqui com o Charlinho era essa ideia que Abraão ele saiu de um lugar para estar com Deus, né? Ele escolheu da Mesopotâmia, de um lugar pagão, um lugar onde haviam outros deuses, adoravam outros deuses, ele reconhecia outros deuses como deuses, e ele escolhe esse Deus, Yahweh, Jeová, o grande eu sou, o Elohim dos Elohims, para ser o Deus dele. E eu acho que essa fé que ele teve é porque esse Deus apareceu para ele. Que o chamado não é uma coisa que vem do homem, não é uma coisa que vem da gente. O chamado sempre começa com Deus, e no chamado de Deus sempre soa o nosso nome. No caso de Abraão, Deus aparece para Abraão, Deus chama Abraão, e é assim na nossa vida cristã. Deus chama o nosso nome e Deus quer realizar algo através da gente. E o que estudando a vida de Abraão, a gente vê que o que Deus realizou na sua vida não era apenas só sobre a sua vida. Existia Isaac, depois de Isaac existia Jacó, depois de Jacó havia uma nação que deveria ser construída, e lá na frente havia o Cristo, pelo qual verdadeiramente a salvação alcançaria todos os povos, pelo qual verdadeiramente as pessoas alcançariam salvação e o conhecimento da verdade. Essa ideia de Abraão ele crer nesse Deus e ele sendo chamado pai da fé é exatamente por causa disso. Ele passa essa crença para Isaac, Jacó e seus descendentes. Onde vem Israel, ele passa, a herança dele é crer nesse Deus. A herança que ele tem dessa descendência, que ele passa para esses homens existe esse Deus se chama Jeová, adore ele. E vale ressaltar o que Jesus falou sobre Abraão. Jesus disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Ele recebe gradativamente revelações. E como isso é importante na nossa vida cristã? Na proporção em que você conhece a Deus, você vai se entregando. Na proporção que você conhece a Deus, você vai confiando. Na proporção que você conhece a Deus, você vai sendo desafiado a obedecer e a se entregar. Mas uma coisa interessante observando a vida de Abraão é que nós temos a tendência de magnificar esses homens. Mas Abraão, assim como eu e você, Pedro, ele foi um homem comum, cheio de falhas, cheio de medo, que ele teve dúvidas, que ele errou. Mas na verdade, isso não afastou Abraão de Deus. Isso na verdade fez com que Abraão desenvolvesse um senso de dependência, de entrega. Da mesma forma como você vê que a obediência de Abraão gradua. No início, ele é desafiado a deixar a sua terra, mas na frente, ele é desafiado a sacrificar seu próprio filho. Então, o nível de obediência de Abraão também cresceu. E é exatamente isso que a gente vê depois de Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão para sair desse lugar e obedecer ele fez: Abraão, aqui está o Deus, vem aqui, vem crer em mim, vem me obedecer. Quando ele recebe esse chamado, ele aceita esse chamado, a gente logo em seguida vê que ele vai para o Egito, mente, ele dá a sua mulher para poderosos homens, se separa do seu primo, do seu familiar, ele tem um atrito com Ló, ele tem um atrito com seu sobrinho, e o Senhor depois promete ainda Canaã para Abraão depois desses acontecimentos. Por mais que nós erramos e somos falhos, Deus sempre continua fiel a nós. Eu lembro de Jesus quando fez a aliança conosco na última ceia. Ele disse: esta é a aliança que é feita com vocês da parte de Deus. A aliança abraâmica é que através dele todos os povos seriam abençoados, mas por causa de Cristo. E através de Cristo a eterna aliança é feita, não da parte do homem para Deus, mas da parte de Deus para o homem. Uma aliança inquebrável, que foi findada e realizada e consumada na cruz do Calvário, onde você pode ser aceito, mesmo com as suas falhas, e você pode encontrar um amor que excede todo o entendimento, que pode transformar você. Também interessante, Charlinho, ressaltar é que Abraão ele viu a necessidade de ter esse Deus verdadeiro.
Muitas vezes a gente se pergunta por que tem que existir um Deus, por que a gente precisa de Deus. E Abraão, ele viu que para ele chegar num lugar, para ele sair de um lugar e chegar num outro, onde a gente tenta sempre melhorar de vida, onde a gente tenta sempre ser melhor do que o dia anterior, onde a gente tenta sempre alcançar algo, Abraão viu que para ele chegar nesse lugar, que era Canaã, para ele chegar nesse lugar, ele precisa de alguém direcionando ele. E é lindo que ele se entrega de uma fé tão interessante para esse. Estudando, Pedro, a vida desses grandes homens, que eles, de uma forma categórica, ou viveram situações, ou carregaram em si o caráter de Cristo de alguma forma. No caso de Abraão, final do capítulo 20, você vai perceber que Abraão orou a Deus e Deus curou Abimeleque e as mulheres do palácio de Abimeleque, que era justamente resultado de uma maldição por tomar Sara, a esposa de Abraão, como sua esposa na época. E depois que a Sara é devolvida, Abraão ora e Deus cura Abimeleque e as mulheres do palácio. Deus cura aquelas mulheres da esterilidade. Quer dizer, Abraão estava operando curas, orando a Deus, e a cura estava acontecendo. Tipifica o ministério de cura, libertação. Isso é fantástico. Abraão viveu isso, ele pôde ver Deus curar as pessoas. Ele traz essa ideia de redenção para o mundo onde não havia ainda um redentor. Sim, eu vejo ministérios. Eu vejo o ministério de libertação quando eu vejo Abraão partindo para salvar Ló. Eu vejo o ministério de intercessão quando eu vejo Abraão intercedendo para que Ló não fosse destruído com Sodoma e Gomorra. Eu vejo o ministério de cura quando Abraão, na verdade, é usado para orar e Deus trazer a cura sobre Abimeleque e as mulheres do palácio. Eu vejo também o ministério de adoração e de oração pelos 12 altares que Abraão levantou durante a sua jornada de fé. Que aí já entra um incentivo para todo mundo que quer ser igual a Cristo, que Abraão fez isso, operou o caráter de Cristo na terra pela fé. Pela fé. Super. Aqui o nosso terceiro bloco, a nossa conversa rápida sobre a vida de Abraão. Deus te abençoe, nos vemos no próximo canal Conexão Eterna. Obrigado, Pedro Codo. Valeu. Um abraço. E o que eu acho legal também, Chavinho, é que Abraão, ele, por vários momentos, Gênesis capítulo 15, ele duvida do chamado de Deus. Ele parece que ele duvida que Deus falou que por meio dele haveria esse descendente, né, cara? Não é à toa que Abraão é chamado pai da fé. Mas a fé perfeita de Abraão não fez de Abraão um Deus. Ele continuava sendo um ser humano, tendo as suas dúvidas, as suas ansiedades, as suas limitações. E uma coisa interessante a gente perceber que nós temos, e é interessante a gente olhar esse lado humano. A fé perfeita de Abraão não fez de Abraão um Deus. Abraão era um ser humano, assim como eu e você. Mas as suas limitações fez com que ele se visse dependente de Deus diante de cada circunstância. E eu, como falei no início, a virtude de um homem, de uma história de um homem, não é apenas como a sua história começa, mas como a sua história termina. Mas não somente como a sua história termina, a sua capacidade de recomeçar, ela é notória. E Abraão se viu assim, recomeçando com Deus, conhecendo a Deus cada vez mais, obedecendo a Deus cada vez mais. Tanto é que eu falei anteriormente que o nível de entrega e de obediência de Abraão graduou, apesar das suas falhas. E ele recomeçou porque ele creu. Ele recomeçava, por mais que errava, por mais que falhava, ele recomeça porque ele sabia quem realmente era esse Deus verdadeiro. E vale ressaltar que a fé, ela sempre passa pela prova do tempo, né? No caso de Abraão, ele recebeu uma promessa com 75 anos de idade. E parte dessas promessas começam a se cumprir 25 anos depois, né? Então, durante toda essa travessia, a gente acha geralmente que a linha gráfica do sucesso é apenas uma reta para cima, mas muitas vezes há desafios, há obstáculos que você tem que contornar, e no caso de Abraão não foi diferente. Não foi. Ele vai para o Egito, ele sai da terra, ele vai da Mesopotâmia para Arã, para onde o pai mora, onde o pai tinha os outros deuses, ele vai para um lado, vai para o outro, até onde ele se encontra nesse lugar onde Deus, né, no meio desse alvo que ele tem que se encontrar, É isso aí, galera. Vale a pena ressaltar que Jesus Cristo nos ensinou que se crerdes em mim e permanecerdes nos meus mandamentos, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Então a fé, ela passa pela prova do tempo.
É preciso crer e permanecer, porque um grande milagre Deus faz. Amém? Muitas vezes a gente tenta cumprir, ser uma pessoa boa, tentar alcançar algumas coisas nos nossos próprios meios, mas Jesus realmente falou isso em João capítulo 15, permanecer em mim e vocês darão muito fruto. O propósito do ramo, se nós somos ramos, é só permanecer na árvore, porque automaticamente brota fruto. A gente às vezes tenta, como ramo, sem a árvore, tenta fazer esses frutos, tenta alcançar Canaã, tenta alcançar essa terra prometida, tenta alcançar os nossos filhos. A gente não está esperando em Deus pela nossa herança, então a gente tenta forçar isso a acontecer, mas assim como Abraão creu e permaneceu nessa videira, a gente também pode fazer o mesmo. As promessas de Deus sobre a vida de Abraão eram maiores do que as suas limitações, do que as suas falhas. E fica aí como exemplo para mim, para o Pedro, para você. Deus tem uma obra na tua vida, tem um chamado, existe uma jornada de fé proposta para você. E em Cristo você encontrará o cumprimento de cada promessa, de cada desafio que você vai encontrar pela frente. Fica um grande exemplo, Deus abençoe vocês. Nos vemos no próximo canal Conexão Eterna. Valeu, Um abraço. é isso aí, pessoal. Obrigado por estar aqui, brother. A nossa ideia realmente é refletir, bater um papo sobre o assunto. Essa ideia vai crescer cada vez mais. A gente pode falar sobre Jó, a gente falou agora sobre Abraão. Fizemos uma outra reflexão sobre o livro de Jonas, falamos sobre outras religiões. Mas o que eu acho assim, fantástico através de Abraão é que muitas vezes a gente acha que a obra de Deus vai acontecer nas nossas vidas só aqui e agora. Quantas coisas aconteceram por causa do sim do Abraão, séculos e séculos e séculos e séculos depois. Então, o sim que a gente diz hoje pode estar mudando a história para daqui para frente por muitos séculos, né? Valeu, brother. É nóis.